Seja muito bem-vindo a mais um estudo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar que o Senhor Jesus te abençoe grandemente. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, faça seus comentários, dá o seu like e compartilhe. Você conhece um personagem chamado Gaio? Vamos ver sobre ele logo após a vinheta. Gaio foi mencionado, ele teve o testemunho a seu favor, sabe por quem? Pelo apóstolo João, o discípulo amado de Jesus. Vamos ao tema de hoje. Gaio, um homem que andou no caminho verdadeiro. O nosso texto base está em 3 João, capítulo 1, verso 3, que diz assim: porque muito me alegrei quando os irmãos vieram e testificaram da tua verdade, como tu andas na verdade. Olha que tremendo. Gaio, ele era um homem gentil, ele não era judeu. E ele se converteu ao cristianismo possivelmente através da pregação de João, sendo considerado por João um filho na fé. No Novo Testamento, a gente vê que existem outros homens com o nome de Gaio, mas eu gostaria de estar meditando com você nesse estudo somente pelo Gaio, este homem que andou no caminho da verdade, que foi elogiado pelo apóstolo João. O apóstolo João, em sua terceira carta ou epístola, ele deve ter escrito essa carta ou epístola enquanto ele estava em Éfeso, segundo os historiadores, os estudiosos da Bíblia, para encorajar a Gaio. E essa terceira epístola é o menor livro do Novo Testamento. Ela tem somente um capítulo, né? E nós vamos estar meditando sobre o testemunho de João referente a Gaio nesta epístola. 3 João, capítulo 1, verso 1, diz assim: o presbítero, possivelmente era o próprio apóstolo João, né? O presbítero ao amado Gaio, a quem em verdade eu amo. É interessante, né? João, ele amava Gaio, mas era um amor no amor de Cristo. Amar é um mandamento do Senhor Jesus para nós, foi um mandamento dado pelo próprio Deus. Certa vez, um mestre da lei questionou, perguntou a Jesus qual era o mandamento mais importante. Vamos ver qual foi a resposta de Jesus. Marcos, capítulo 12, verso 29 a 31. Esclareceu-lhe Jesus: o mais importante de todos os mandamentos é este: ouve, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, portanto, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. E o segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não existe qualquer outro mandamento maior do que estes. Então nós vemos aqui o próprio Jesus falando os dois mandamentos, os mais importantes, que é amar ao Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, acima de todas as coisas. E ele ainda fala de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento e com toda a nossa força. E o próximo nós devemos amar como a nós mesmos. E Gaio, ele poderia até estar passando por alguma enfermidade física. Os historiadores, eles divergem nisso daí. Mas uma coisa todos concordam: Gaio espiritualmente estava muito sadio. Ele estava muito bem. 3 João, capítulo 1, verso 2. Amado, desejo que te vá bem e em todas as coisas e que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. É interessante que nós vemos que a saúde física é importante nós estarmos cuidando, mas a saúde espiritual é essencial. E Gaio, ele andava com Cristo, por isso que a saúde dele espiritual estava muito bem. Ele se firmava na verdade de Cristo Jesus e ele sabia que com Cristo e em Cristo ele estava muito bem.
3 João, capítulo 1, verso 3 diz assim: porque muito me alegrei quando os irmãos vieram e testificaram da tua verdade, como tu andas na verdade, que é o nosso texto base. E nós vemos, que verdade é essa? Quem que fala que é o caminho, a verdade e a vida? Ele andava no nosso Senhor Jesus, ele andava com o nosso Senhor Jesus, ele andava seguindo as ordens, os mandamentos, as orientações do nosso mestre. João 14, verso 6, assegurou-lhes Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Por isso que Gaio estava espiritualmente sadio, porque ele estava andando em Jesus, na verdade, no caminho, recebendo vida do próprio Mestre. 1 João 5,20 diz assim: da mesma forma, temos pleno conhecimento de que o Filho de Deus é vindo e nos tem concedido o entendimento para reconhecermos o verdadeiro. Por isso que Gaio andava no caminho verdadeiro. E nós estamos vivendo naquele que é o verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este versículo, ele vem fechar praticamente o nosso estudo, porque aí nós vemos andando no caminho verdadeiro, é andar em Jesus Cristo, é andar no Filho de Deus, e é simplesmente servir ao Senhor, amando a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. 3 João, no capítulo 1, verso 4. Não é errado falar 3 João, capítulo 1, só tem um capítulo, mas também não seria errado eu falar 3 João, verso 4. Tá? Então vamos lá. Eu não tenho maior gozo do que este, o de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Lembra que eu falei quem é o caminho, a verdade e a vida? É justamente o nosso Mestre Jesus. E Gaio, ele andava com Cristo. E Paulo, ele também nos mostra que os irmãos de Tessalônica eram motivos de alegria para ele, assim como Gaio era motivo de alegria para João. 1 Tessalonicenses 2:20. Com toda certeza, vós sois a nossa glória e a nossa grande alegria. É legal você entender que nós que servimos a Cristo, nós somos exemplos para as pessoas. A Bíblia fala que nós somos cartas lidas pelo povo. E aí nós paramos um pouco para pensar, será que aqueles que estão conosco têm em nós motivo de alegria? E aí a gente vê que Gaio era o motivo de alegria para João, porque Gaio, ele acolheu o ensinamento de João, mas João, ele trazia para Gaio e para os outros a palavra da verdade, ele trazia a palavra de Jesus Cristo. E Gaio, ele era um homem temente a Deus, ele era um homem fiel, e João, ele estimulou Gaio a continuar sendo um homem temente a Deus e um homem fiel. Vamos ver 3 João 1:5. Amado, procedes fielmente em tudo que fazes para com os irmãos e para com os estranhos. Olha que interessante. Procede fielmente. O que Gaio fazia? Gaio, ele ensinava o que ele tinha aprendido. Ele ensinava a palavra de Deus, era o que ele tinha aprendido. Mas ele tinha outras coisas que ele fazia que agradava a Deus. E que João ficava muito satisfeito de ouvir e de saber que Gaio estava sendo um verdadeiro discípulo de Cristo. Paulo fala em Colossenses 3:23 e 24 assim: e tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, conscientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que estais servindo. Então você precisa entender que tudo que nós estamos fazendo aqui nesta terra, seja tanto espiritual como o material, tem que ser para a glória de Cristo, tem que ser para o nome do Senhor ser glorificado. Por isso que não pode ser encontrado em nós trapaça, falsidade, mentira, coisas que desagradam a Deus. E aí nós vemos que Gaio, ele fazia
ele fazia a obra de Deus e tudo quanto ele fazia, assim como Paulo está falando, ele fazia para agradar o Senhor. Gaio, ele não agia fazendo acepção de pessoas, assim como o nosso bom mestre, ele nos ensina, porque o nosso Deus também não faz acepção de pessoas. Romanos 2:11 diz assim: porque para com Deus não há acepção de pessoas. É lógico, nós costumamos ter até uma certa afinidade com certas pessoas, até pelo convívio, pelos mesmos gostos, mas acepção não. As pessoas, elas são importantes porque elas são almas, porque elas são preciosas para Deus. E Gaio, ele não fazia acepção de pessoas. Por isso que no versículo que nós lemos, fala justamente: amado, procede fielmente em tudo que fazes para com os irmãos e para com os estranhos, porque tudo é para a glória do nome do Senhor. E a igreja, ela testemunhava do amor de Gaio, o amor que Gaio mostrava como um líder, como um homem dedicado, como alguém que cuidava das coisas do nosso Senhor. Que coisas são essas? É a palavra, é o evangelho, são as almas. 3 João 1:6 diz assim: que em presença da igreja testificaram do teu amor, aos quais se conduzires como é digno para com Deus, bem farás. Nós precisamos nos conduzir dignamente, para que não tenhamos vergonha de nada, para que não sejamos enlaçados nas ciladas, nas armadilhas de Satanás. E quando fala assim, ó, que em presença da igreja testificaram do teu amor, nós sabemos que as pessoas olhando para nós, elas vão encontrar em nós quem? O Senhor. Por isso que aí nós estamos refletindo a glória de Deus, nós estamos refletindo o amor de Deus para as pessoas e nós temos que andar dignamente e isto é bom. 1 Pedro 4:8 fala: mas, sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. O nosso Senhor, ele é amoroso, nós vemos como o nosso Senhor, ele tratava as pessoas com carinho, com amor, com afeto, como ele demonstrava o amor de Deus para cada um. E Gaio, ele era uma pessoa que demonstrava o amor de Deus para com os outros. Ele era hospitaleiro, ele acolhia, sabe quem? Os missionários. Ele acolhia porque estes missionários, eles não tinham pagamento, eles não recebiam das pessoas para estar ministrando, para estar falando do evangelho. E Gaio, ele justamente entrava aí para ajudar esses missionários, para sustentar. 3 João 1:7-8, olha que interessante, porque pelo seu nome saíram, pelo nome de quem? Pelo nome que é sobre todo nome, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, e fala assim, ó, nada tomando dos gentios, portanto, aos tais devemos receber, para que sejamos cooperadores da verdade. É lindo você ver pessoas que se dispõem a fazer a obra do Senhor, pessoas que não cobram para fazer a obra do Senhor. 1 Coríntios 9:12 diz assim: se outros têm o direito de ser sustentado por vós, olha que Paulo fala, seguramente não temos nós em maior medida, porque Paulo ele tinha uma vida de dedicação completa ao evangelho. Ainda Paulo fala assim, ó, contudo, jamais fizemos uso desse direito. Ao contrário, suportamos tudo para não colocar qualquer tipo de obstáculo ao progresso do evangelho de Cristo. Não é errado as pessoas receberem para falar do evangelho, para pregar a Cristo, para levar ensinamentos. Agora, as pessoas cobrarem para isso, aí é uma situação complicada da pessoa com Deus. É lógico que nós gostamos de ofertar, nós gostamos de contribuir e financeiramente, porque muitos vivem disso. Agora, sendo cobrado para falar do evangelho, isto daí é um perigo e é algo que a pessoa que tem esse proceder vai prestar contas com Deus. E voltando justamente nesse
procedimento, olha que fala 1 Coríntios 3:9. Diz assim: porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavouras de Deus e edifício de Deus. Porque assim como Gaio, nós temos que ter o nosso coração nas almas, nós temos que ter o nosso coração servindo o Senhor. E Paulo, ele fala, nós somos cooperadores de Deus e o Senhor é o que coopera conosco para que o evangelho seja levado a muitos. E João, ele mostra para Gaio que o mal, ele não deve ser seguido e nem imitado. Hoje a gente vê que as pessoas, elas, independente do que elas vão receber, elas procuram imitar as coisas ruins. Mas João, ele mostra para Gaio que o mal não deve ser seguido e nem imitado. 3 João 1:11 diz assim: amado, não sigas o mal, mas o bem. Quem faz o bem é de Deus, mas quem faz o mal não tem visto a Deus. É muito fácil nós entendermos quem serve a Deus e quem não serve a Deus. Em outra versão, a gente vê assim, ó, amado, jamais imites o que é mal, mas sim o que é bom. Aquele que faz o bem é de Deus. Aquele que pratica o mal não conheceu a Deus. E nós precisamos estar sempre praticando o que agrada a Deus. Nós precisamos estar sempre adorando a Deus. As pessoas veem em nós a presença do Senhor. As pessoas vendo em nós que servimos o Senhor. As pessoas vendo em nós o reflexo do nosso Senhor. O salmista Davi, no Salmo 34, verso 14, nos ensina assim: aparta-te do mal e pratica o bem, busca a paz e empenha-te por conquistá-la. Quer ver? Quem citou esse versículo foi Pedro, em 1 Pedro 3:11. Afaste-se do mal e pratique o bem, busque a paz e nela persevere. É muito fácil nós pagarmos mal com mal. Agimos carnalmente, agimos segundo o desejo do nosso coração. Mas aí a gente vê o Pedro citando os salmos, ele falando: afaste-se do mal, não pratique o mal não, ao contrário, pratique o bem. E olha, se empenhe para conquistar e persevere na paz. Mas nós devemos imitar o Senhor. Paulo, ele traz isso para nós constantemente. Nós precisamos ser imitadores do nosso Senhor. Efésios 5:1-2. Portanto, sede imitadores de Deus como filhos amados e andai em amor como Cristo. Olha que lindo, que também nos amou e se entregou por nós a Deus como oferta e sacrifício com aroma suave. As pessoas, elas buscam somente aquilo que beneficia a si próprio, mas aí a gente vê o próprio apóstolo Paulo nos ensinando a imitarmos o Senhor. E no Senhor não há mal, no Senhor há bem. E é por isso que ele fala: sede imitadores de Deus como filhos amados. Você já observou quantas vezes eu já falei a palavra amado? O procedimento de João, ele falando com o próprio Gaio, é justamente isso, amado. Porque olha o que Paulo falou: nós somos filhos amados do nosso Deus. E a gente vê que na terceira epístola de João, ele elogia Gaio. Ele elogia Gaio porque Gaio foi um homem fiel. Gaio, ele teve esforço, ele se esforçou para fazer a obra de Deus. Ele foi um homem dedicado com a obra de Deus. Ele tinha um bom testemunho e as pessoas davam testemunho dele. E é interessante que a gente vê que o testemunho dele era dado pelos outros, inclusive pelo próprio João. Gaio, ele foi um homem hospitaleiro, ele foi um homem acolhedor. Lembra que ele acolheu os missionários? Aquelas pessoas que saíram pelo nome, que saíram para falar do nome que é sobre todo nome. E Gaio, ele fez um trabalho muito bom. Ele foi uma pessoa muito amorosa com os outros. Ele foi um homem que ele andou no caminho da verdade. Nós vamos começar a concluir com Romanos capítulo 2, verso 6.
o qual recompensará cada um segundo as suas obras. É por isso que é gostoso você viver o que Cristo te ensina, você imitar o que Cristo te ensina, ser um imitador do próprio Cristo, porque tudo que nós fazemos haverá recompensa. 1 Coríntios 15:58 fala assim: portanto, meus amados irmãos, Paulo falando, Paulo também chamando os irmãos de amados, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Como é importante nós aprendermos com homens que serviram a Deus, homens que raramente são pronunciados nas pregações, mas nós vemos um homem chamado Gaio que andou no caminho da verdade e beneficiou a muita gente através da palavra do Evangelho. Eu vou deixar na descrição do vídeo o link sobre João, um homem amado por Deus. E que o Senhor Jesus te abençoe. Até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar. Fica com Deus, que Deus te abençoe grandemente.